Boa lembrança, até porque é uma boa lembrança lembrar do Gilberto Braga, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, sabe? Ele foi um homem muito gentil comigo na vida, ele foi me ver no teatro, eu não era uma pessoa importante para a TV Globo, eu trabalhava lá como escritor, e o Gilberto me fez um convite para um personagem que tinha bastante importância na história, falou que a Rede Globo não ia reconhecer a minha importância, que mesmo assim eu aceitasse, que eu não ia ganhar muito bem, mas que valia a pena. Ele foi muito transparente, muito honesto. Eu passei a vida toda muito grato a ele por essa franqueza, que não é muito comum, né? Essa generosidade. E ele estava no auge da performance dele como escritor, naqueles anos ali. E ele, veja, o Gilberto era melhor que o empresário que empregava ele. Então trouxe naquele momento esse tema que a televisão brasileira ainda não tinha tratado, que era a ditadura militar de 64, né? E a Rede Globo foi muito sábia, na minha opinião, em permitir que ele fizesse a série, sabedoria que eu não sei se ela depois manteve. Como eu expliquei nesse caso do Agostinho sair evangélico, a Rede Globo refugou da realidade. Eu sempre falei que o defeito da Rede Globo era tentar criar um país que parecia uma Disneylândia, né? Minha última desavença lá foi no Fantástico, que eu tentei botar um quadro muito sobre a realidade, mas aquelas pessoas que dirigem o Fantástico queriam criar esse país que parece que é fantástico, tá? E o país não é fantástico, né? O programa deveria se chamar É uma Desgraça, né? E não é fantástico. Essa negação de aceitar o Brasil é o erro, na minha opinião, da TV Globo. Mas a TV Globo não consegue resistir à pressão dos artistas. Está agora uma novela aí, o Pantanal, que apesar de sempre ter um pouco de apelo erótico, não sei o quê, mas é uma novela que sempre, nós sabemos, tem muito grande qualidade dramatúrgica. Ela é sucesso toda vez que ela é montada, porque o Benedito era um homem muito talentoso, um brasileiro, um escritor. Nós temos que lembrar, né, mas todas as novelas do Dias Gomes, isso é uma coisa positiva da TV Globo. Dias Gomes era até um homem comunista do partido. Entretanto, era um artista de grandeza, não ia para a televisão fazer política partidária, ia fazer reflexão sobre a identidade nacional. Isso sempre é político e nunca é partidário. Então, gostaria, né, sem querer ser saudosista, que a televisão brasileira recuperasse os autores brasileiros. Mas não me parece que vai acontecer brevemente. Mas você comentou agora há pouco que você não tem acompanhado muita coisa, né? Agora você citou Pantanal, a gente tem também uma percepção de que talvez falte disposição em fazer uma novela como Vale Tudo hoje, né? Que chame muito essa reflexão. Eu não sei se você tem enxergado essa produção de forma geral no streaming, por exemplo, se existe uma pasteurização, se as pessoas estão dispostas a provocar, a se impor, né, na reflexão. O que você pensa dessa... Tem uma percepção de que o streaming está salvando a televisão brasileira e tal, e, na verdade, a gente está com uma deficiência de leis de fomento na Ancine, então essas produções todas ficam para os gringos, não ficam para as produtoras brasileiras. Eu acho que o streaming, ele tenta fazer uma televisão americana no Brasil. Acho que ele tem pouquíssima sensibilidade até para o fato cultural brasileiro. E a pessoa que o streaming termina por contratar é aquela que mais se assemelha a um pastiche internacional, entende? Isso é a minha sensação, falando de uma maneira geral. E também não conheço obra que no streaming tenha penetrado na sociedade brasileira. O Pantanal faz muito mais eco na vida cultural do Brasil do que qualquer programa de streaming, é a impressão que eu tenho. Esse programa que eu agora fiz na HBO, fiz parcialmente, porque eu não consegui fazer inteiro, porque tive que dividir a liderança. Enfim, isso é uma história, depois eu conto. Eu ofereci esse programa à TV Globo, chama Área de Serviço. É um programa sobre o desprezo ao trabalho. É um programa sobre como na sociedade brasileira, que se originou de uma estrutura escravagista que durou 300 e não sei quantos anos, o trabalho ainda não tem valor. E o que tem valor é um bem material. Então, a pessoa paga uma fortuna por um apartamento, compra tinta e não quer pagar o pintor. O trabalho do pintor, a pessoa não quer pagar, mas quer comprar a tinta. Era uma série sobre isso. E a Rede Globo não teve nenhuma sensibilidade para o assunto. Estava passando também por essas transformações todas que ela passou. Enfim, não há mais interesse, entendeu? Assim, pelo país.
Há a tentativa de criar um salto para um futuro sem passar pelo presente. Não é à toa que desculpa, só um instantinho, que a tendência é votar no Lula, como se a gente precisasse, o país, reconectar com algum momento de verdade que nós tivemos. Eu não sou um defensor do PT, nem do Lula, nem nada disso, mas eu entendo o mecanismo psicológico no qual eu me incluo. Eu adoraria que tivesse surgido uma outra estrutura política para o Brasil. Não surgiu. Então é preciso reconectar o último momento em que houve alguma verdade. E alguma verdade foi a eleição do Lula. A primeira. Ali houve uma identidade brasileira que se reconheceu. Então, quando eu percebo que a gente vai de novo votar no Lula, é para reencontrar o último momento de verdade. E a produção cultural do país caminha, na minha opinião, dentro desse mesmo movimento. Não há produção cultural sem política. A produção cultural e a política são a mesma coisa. Então, o Brasil também está, eu espero, querendo se reconectar com alguma verdade. Por quê? Desde então, temos vivido num mundo de mentira. Não é à toa que a profissão de ator mesma tem sido substituída por com esses nomes, influencer, esses nomes que surgiram para designar mais ou menos coisa alguma, né? É isso que... Então, a produção cultural que temos é essa aí, porque não é, a minha opinião não é mais importante do que da pessoa que me pergunta. Sempre que eu dou entrevista, eu tenho essa sensação que... Eu li uma vez o livro do Gabeira, em que ele fala isso, que a melhor entrevista é uma conversa. Então, eu agradeço eu ser o centro aqui das atenções, mas faço questão de devolver, porque eu adoraria conhecer a opinião de todo mundo sobre isso. Eu não tenho acompanhado a televisão brasileira com a frequência que eu acompanhava, mas tenho a impressão que não só a televisão brasileira, mas que todo o negócio da comunicação no Brasil está aquém da tarefa, porque os empresários envolvidos são tímidos, na minha opinião. O Brasil está sofrendo agora uma pressão muito grande de um capital estrangeiro através dessas empresas. Eu até estou trabalhando para uma agora, HBO, e a outras, Netflix e tal, que é um capital não natural, um capital sazonal, é um capital que está passando pelo Brasil, né? E o empresário brasileiro, ele é muito mal escolhido pelo poder público. As TVs abertas brasileiras estão entregues a pessoas completamente desinteressadas de construir um país. São pessoas interessadas no negócio imediato, ou são pessoas realmente desonestas, como o Silvio Santos se revelou. Eu cheguei a dar entrevista em programas do SBT, eu hoje já não faria isso, entende? Quer dizer, instalou-se entre mim e esse grupo de empresários uma incompatibilidade absoluta, assim como o dono dessas lojas Havan, o outro Madeiro. Não é possível aceitar o convívio com a intolerância e a desonestidade desses empresários. Então, a televisão brasileira está aquém da tarefa, porque o empresário a quem o poder público entrega a concessão não é uma pessoa de grande interesse cultural, entende? Aí eu repito, eu que digo e disse, e falo sempre, tantas coisas relativas sobre a Rede Globo, mas a Rede Globo tinha qualidades de interesse cultural pelo Brasil, até porque o mercado principal da TV Globo é o Brasil. Então, ela tinha um interesse em construir uma identidade cultural para o Brasil, ou contribuir para isso. Não percebo isso na Record. Essas novelas bíblicas, me desculpe, isso é uma leitura... É uma leitura desonesta, digamos assim, da própria tradição, entende? Essa Rede TV... Eu tive também lá no programa daquela moça, quando eu saí da Globo, eu fui passear um pouco por essa selva, eu tinha fantasia de impor um discurso não comercial dentro desses programas, mas eu acho que eu não consegui. Eu já hoje não iria a nada disso, entende? Eu, por exemplo, quando recebi o convite do colega para falar aqui no UOL, não é que eu não tenha críticas que eu venha a fazer à Folha de São Paulo ou ao UOL, mas eu não tenho uma incompatibilidade absoluta com o UOL e com a Folha de São Paulo. Eu acho que o empresário aí, o dono do negócio, ele está contra o fascismo reinante no Brasil. Aqui eu posso vir. Eu fui na Rádio Jovem Pan, por exemplo, já não iria mais. Eu fui no programa do Edgar lá, eu fui até no Pânico na TV. Eu sou uma pessoa com espírito muito democrático, eu acho que a gente tem que conviver com as diferenças tranquilamente, mas eu já não iria mais, porque essas pessoas demonstraram-se totalmente intransigentes, totalmente intolerantes. E a intolerância não pode ser tolerada, porque ela autoriza
desmonte que fala? O desmonte da democracia. Então eu venho aqui, onde ainda me considero respeitado e podendo respeitar. Eu daria uma entrevista para o Globo, eu, sei lá, iria numa opção de lugares, mas há outros lugares onde eu já não iria hoje. Muito bom, Pedro. Eu queria que você passasse para a gente se tem alguma perspectiva de a gente melhorar esse cenário, no sentido de saber se outros países também têm esses dramas que a gente está vivendo de um tempo de covardias ou de medo, como você citou agora há pouco. Como é que é a televisão em Portugal, né? Como é que é esse cenário de mídia em Portugal? Ele se desenha de uma forma melhor que o Brasil? Existe a televisão portuguesa tem um caminho mais talvez otimista do que o que a gente está vendo aqui? Olha, não sei se é a televisão portuguesa, mas o país inteiro participa de uma organização maior do que ele, que é a União Europeia. E a União Europeia ela tem uma fundação democrática muito, muito conquistada. Então, pode haver, como está havendo agora em alguns países da União Europeia, certas tendências autoritárias, como houve no próprio Reino Unido, que acabou saindo da União Europeia por um viés autoritário desse Boris Johnson, todo o sistema do Brexit e tal. Mas aqui, de fato, há uma conquista da social-democracia, do pós-guerra, que aqui é difícil, quase impossível, um militar levantar a voz para se valer da sua patente, para tentar influenciar na política. Ele pode ter uma opinião como pessoa, mas não uma opinião institucional dentro da política, sabe? Então, a televisão portuguesa, eu não sei se ela é melhor que a brasileira nesse quesito, mas ela é menos exigente a tarefa que se impõe a ela aqui. A democracia aqui não sofre ameaças. No Brasil, sofre o tempo inteiro. Então, a televisão brasileira, o empresário brasileiro, ele realmente tem que escolher um lado. Ele está do lado da democracia, da liberdade, ou ele está do lado do golpe de Estado, que, como eu digo, que ao ser aventado, já acontece. Só o fato de alguém dizer, olha, cuidado aí, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que pegar, já deu golpe. Isso já é um ato antidemocrático que deveria ser objeto da justiça brasileira, que demonstrou-se também muito falha, né? A ponto de um juiz botar o Lula na cadeia e depois a gente descobrir que aquele juiz estava mancomunado com o procurador público. Quer dizer, a falência da estrutura intelectual da democracia brasileira, na qual todos nós confiamos depois daquela Constituinte, quando saímos ali da ditadura, ela não se mostrou resistente à má intenção dos ladrões. Os ladrões conseguiram entrar dentro da democracia e tomar a democracia a seu proveito. A gente não consegue impedir que o Flávio Bolsonaro compre uma mansão, um dinheiro que é muito difícil que ele tenha ganhado honestamente, basta fazer a conta assim no papel, mas a gente não consegue tirar o Flávio Bolsonaro do Senado, entendeu? Aqui em Portugal, você tira. É uma democracia mais efetiva. Não, e você está dizendo também que a televisão está completamente à mercê do que está acontecendo no país, é isso, né? Que a gente está falando, que existe uma falta de disposição em enfrentar isso, né? Em se colocar de uma forma mais oposição. O SBT, o Silvio Santos é um homem sem escrúpulos, é uma pessoa que apoia qualquer regime autoritário. Ele sempre gostou disso, né? Não há nenhuma novidade. A outra televisão foi entregue a uma pessoa também completamente desonesta, que é criador de uma falsa igreja, que é o senhor Edir Macedo, que também é dono de uma televisão. A Rede TV, não sei a quem pertence, mas é uma porcaria da televisão que não tem nada que preste. Sobra ali a TV Globo, ainda, sei lá, eu não sei mais o que está acontecendo na TV Globo direito, que eu não assisto muito e não vou lá há muito tempo. Mas a Globo, como eu repito, de tudo que eu olho, se você me perguntar em que lugar eu gostaria de trabalhar, eu preferiria trabalhar na TV Globo. Mas tinha questões, claro que tinha. Inclusive, no jornalismo da TV Globo, se você olhar na linha do tempo, houve momentos em que ele foi profundamente desonesto com o país. Como a Folha de São Paulo e o Estadão também foram na época da ditadura. Desculpa, a Folha de São Paulo eu não tenho certeza. O Estadão eu sei que foi. E a família Marinho já pediu desculpas também. Então, não estou dizendo que a Rede Globo não seja um lugar, um paraíso, mas ao lado dessas outras empresas, na TV Globo havia... sei lá, eu fiz uma opção de coisa na TV Globo boa. Vou contar uma pequena história da Grande Família que eu acho que pode elucidar um pouco essa conversa. Eu vejo com grande tristeza, né? Eu sou do tempo em que o Chico Anísio fazia um personagem que ligava para o Figueiredo, né?
em que o Jô Soares fazia paródia política, todo mundo fazia paródia política. Não há nada mais saudável para uma sociedade do que paródia política. Não haver paródia política é um sinal de timidez dos empresários ou de conivência de outros empresários, porque as televisões abertas brasileiras estão na mão de um grupo de pessoas absolutamente associados a esse grupo que está no poder, com exceção da TV Globo, que não é associada a esse grupo, foi associada a outros, mas faz oposição a esse grupo. Na Grande Família, uns anos atrás, numa reunião de criação, eu participei, não sei se eu sugeri como é que foi, ou se eu participei de uma ideia que alguém deu, do Agostinho ser preso. Mas aí eu tenho absoluta clareza que, então, eu falei, e eu acho que ele tem que sair de lá evangelizado, porque eu já percebia naquele momento a desonestidade de muitos movimentos pseudamente religiosos que se aproveitam da ansiedade existencial das pessoas para vender uma religião que é muito pouco religiosa, que, na verdade, é uma mera leitura funcional da Bíblia, né? E isso já era um fenômeno que estava muito presente. Eu já tinha notado isso há 30 anos atrás, eu escrevi uma peça chamada Os Ignorantes, que havia um personagem que fazia um depoimento numa igreja já com essas características. Pois bem, naquele momento, a direção da TV Globo pediu que a gente desviasse do assunto. Falou, vai desagradar um segmento, é um segmento muito sensível, o nosso programa é muito família e tal. E eu fui voto vencido, né? É natural, num trabalho em que eu não era o líder, havia uma opção de pessoas e havia um empresário investindo lá o capital dele, a minha opinião foi derrotada. Mas eu conto isso para dizer que é esse tipo de erro trágico que nós tivemos com a tolerância desse movimento pseudo-religioso, desonesto, que é hoje o que está no poder no Brasil e que pretende fundar uma república fundamentalista, tão desonesta como qualquer república fundamentalista é, seja o fundamentalismo do Irã, ou seja o fundamentalismo do comunismo. Qualquer fundamentalismo absoluto, geralmente, para não dizer sempre, é uma desonestidade intelectual. São apenas um grupo de pessoas querendo ascender socialmente, no caso aqui do Brasil, através da venda de amparo religioso, né? Então, não haver na televisão aberta, para responder a sua pergunta, sátira política, é sinal da timidez do empresário brasileiro, do medo de não agradar a totalidade do público. Deu errado, né? Deu bastante errado. Qual